Agora, passa aqui a outra pergunta está ligada aos abusos, porque o Passa falou aqui da questão de que o nosso destino está ligado ao nosso pai espiritual, principalmente também, não é? No caso de Jacó, não, de Isaac, que quando tinha de abençoar Jacó também os seus filhos. Esaú e tudo mais. Prontos, então, existem pais espirituais que por conta disso, por eles saberem que uma palavra deles pode bloquear o destino do filho espiritual, no caso, eles não aproveitam-se disso, não é? Aproveitam-se, fazem um mau uso deste facto. Então, como lidar no caso de um filho que está, não é, diante de um pai que qual é a postura, faz abuso da paternidade espiritual? Primeiro vamos falar sobre a funcionalidade da paternidade espiritual, ok? Quando alguém é pai, uma das coisas que um pai de verdade tem como funcionalidade é que na paternidade espiritual o pai toca na intimidade do filho, ok? O que quer dizer? Como eu disse, a minha mãe ela estava à vontade com as minhas fraquezas, tanto com as minhas virtudes. Sim. Naquela época, eu acho que nos meus 12 anos, eu já tinha aprendido a conduzir. Ainda não era cristão, não tinha os princípios. A minha mãe já sabia que eu tinha assim uma paixão enorme por carros. Eu gostava de mexer, não importa se é o carro do tio, se é o carro do pai. E aí eu, para conduzir mesmo, mexia no carro do meu pai. Quando ele ia dormir, eu descaía o carro e dava umas tantas voltas aí no quarteirão. Depois vinha, punha um carro. Deram-me autorização? Não. Devia fazer isso? Não. Tinha risco? Sim, tinha. Mas a minha mãe sabia que esse é um hábito que tinha. Mas ela me educava, me corrigia, tocava nesse assunto. Mas ela não diabolizava este meu lado. Mas também, como sabia que eu era um cara que, se me dizia limpa o chão, também limpava. Vai à praça, eu ia e voltava. E não tinha problemas em ir para a padaria, ficar na fila e lutar para conseguir trazer pão em casa, porque ela mandou, vai comprar pão. E eu cheguei lá, havia muita luta. Eu consegui entrar naquela briga e trouxe o pão. Ela também sabia, eram virtudes que tinham. Então, um pai toca na intimidade. Só para citar aqui alguns versículos. Se nós lermos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia está a falar sobre Paulo. Paulo, quando vai para a lista, encontra a mãe de Timóteo. E diz que a mãe de Timóteo era uma senhora crente, temente a Deus, e ela tinha testemunho por parte. E Timóteo era seu filho, mas a Bíblia diz assim, mas pai de Timóteo era grego. Ok? Então punha um ponto de interrogação, mas Paulo, vendo Timóteo, o potencial que ele carregava por causa da educação que ele já vinha por parte da mãe dele, a Bíblia diz que ele teve de circuncisar Timóteo por causa dos judeus. Quem circuncisou Timóteo foi Paulo. Foi Paulo. Então, se você vai falar da circuncisão, fala de intimidade. Ok? Então, aqui vamos ver 2 elementos de funcionalidade. Um é a intimidade. Paulo entrou. Eu, como pai espiritual, eu não posso ser alguém que não consegue lidar com o negativo do filho. Ok? Porque a intimidade também é o quê? Como é que eu vou me abrir contigo como meu pai? Tem muito a ver no como você vai tratar o meu primeiro pecado. Sim. O meu primeiro pecado que eu confessei, o meu pai me tratou como? Se você me deu uma carga de surra, você me rebentou, você me escorraçou em público, todo mundo ficou a saber. Amanhã, quando eu pecar de novo, eu vou ter que pensar 2 vezes. 20 vezes? Okay. Eu vou pensar 20 vezes. Se eu certo ou não. Então, um pai não é um juiz. Isso é uma das coisas que vocês já ouviram muito da minha boca, dizer assim, tu tens que falar comigo porque eu estou aqui para te ajudar, porque eu não sou juiz. Juiz vamos ser julgados todos, até eu, você, todo mundo vai ser julgado. Mas aqui
eu quero te ajudar. Porque todos nós somos suscetíveis ao erro e ao pecar. Ninguém está imune disso. Hoje foi você, amanhã poderei ser eu, como poderá ser outro. Mas como é que eu posso resolver isso? Então, o posicionamento da paternidade espiritual não é meramente para você ser um juiz, mas você é um mentor, é um ajudador de alguém. Você está a moldar alguém que não é auxiliar, consolidar alguém para se tornar. O que você na vida já superou? Ensina alguém a superar para ser como vocês. Então Paulo aí no Atos dos Apóstolos 16, um pouco mais abaixo, que ele diz assim: sedes meus imitadores. Por quê? Porque tem coisas que vocês querem fazer que eu já fiz, me superei nisso. Então eu também quero vos ensinar. Então, na função da paternidade, um pai precisa, um pai que tem acesso à intimidade dos filhos, ele tem de saber gerir aquela informação. Porque você é meu pai, eu venho ter contigo, vou dizer assim: pai, eu falhei. Falhaste como? Me chateei, dei um soco na minha esposa. Ok, é um problema criado. Como é que um pai, aquele pai não vai me pegar e no domingo vai vir anunciar na igreja, bem, hoje, esse que você andava a falar, vê a mensagem que ele pregou, um cara desse, deu soco, nunca foi crente e tal. Não, você não está me ajudando, você está me matando. Então, os abusos muitas das vezes vêm neste primeiro ponto, porque muitos dos pais, por causa da paternidade, têm acesso à intimidade. Meu pai, eu lhe falo do meu quarto. Meu pai, eu lhe falo do meu bolso. Meu pai, eu lhe falo dos meus sonhos. Meu pai, eu lhe falo dos meus segredos. E você só tem acesso a isso por ser um pai. Então, por isso é que nesse primeiro ponto. Agora, este acesso, se esse pai não for idôneo, não for um homem de virtudes, não for uma pessoa madura, e a informação que eu estou a lhe dar está acima da capacidade dele. Por isso é que eu disse, não é qualquer um que pode ser teu pai, porque é um perfil. Porque um dos perfis de um pai espiritual é que ele tem de ser idôneo. Então tu olhas para Isaac e ele fala com Esaú e diz assim: bem, a bênção que eu preparei para você, eu já dei ao seu irmão. Mas tu vês que ele, como pai, mesmo sabendo que o mais novo enganou-lhe, ele não amaldiçoou o mais novo. É por ser pai, é paternidade. Mas falou algo para o irmão mais velho, mas deixou um porém, que era condicional, dependendo do que ele iria fazer. Ok? Então, esse acesso na paternidade, precisamos de que os nossos pais sejam maduros. Quando não são maduros, eles têm acesso a essas informações todas, tendem a ferir, a magoar, a denigrir, a destruir a vida de um filho. Por isso é que na Bíblia também Deus diz assim: filhos, honrai os vossos pais, mas pais fazem o que nos vossos não filhos? Irriteis. Não irriteis os vossos filhos. Ok? Então, é uma contrapartida do pai para com o filho. Quer dizer, não é só o filho que tem uma responsabilidade para com o pai, mas também é o pai que tem uma responsabilidade para com o filho. Eu, quando me abrir consigo, você não pode pegar isso para fazer um disparate teu no púlpito contra mim. É antiético, é também anti-paternidade. Sim. Agora, passa. Diante de um pai como este, é aqui onde está também o ponto. Qual é a postura? Como lidar como filho? O pai já tem essa capacidade, essa pouca capacidade de gerência, que faz dele um pai abusivo espiritualmente. Então aplica os princípios do relacionamento. Eu Como ainda é que se assim aplica? me mantenho só mesmo ali. Aplica o princípio do relacionamento. Porque aqui é um pai que já me matou. Sim, não, mas é assim, dois errados não fazem um correto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático que nós fizemos todos os dias, mas quando chegamos na hora da prática, nós esquecemos-nos. E muitos de nós temos muito disso. Um exemplo. Sim, por causa da nossa emoção. Quem é que você dá de beber na porta da tua casa? A tua melhor amiga?
vem em tua casa, pede água, você lhe atende na porta Não. e dá-lhe um copo d'água porque a pessoa pediu água. Então, no relacionamento existem níveis. E eu, quando ensino sobre o relacionamento, eu falo muito que todo relacionamento tem de ser costurado. Não pode ser padrão único para todos. Sim. Então, se é costurado com base em quê? Com base no nível que cada um tem. Tem pessoas que não dá para você ficar com ele e o teu telefone ao lado e você não olhar. Tem pessoas que você pode deixar o teu telefone 3 dias, até sem código, você não tem problema. Tá entendendo? Então, são níveis. Sim. Então, tem aquela pessoa que vem na minha casa, bate a porta, senhor, desculpa, quero água. Eu quero água assim. Eu estava a passar aqui, senti sede, vim bater a porta. Eu vou dentro de casa, tenho uma garrafa d'água, venho até a porta, dou de beber, satisfiz a necessidade dele. Mas tem aquele que é meu colega de serviço, que até sentamos, estamos no mesmo gabinete, que também estava a passar e se lembrou, está com sede e quer beber água. Também vem à minha casa, bate a porta, é para vir beber água. Eu vou dizer, entra aí, senta, pego a água, lhe dou. Mas também tem daqueles amigos que vêm, batem a porta da tua casa, vim beber água. Eu lhe digo assim, vai na geleira, tira. E ele vai, tira, serve-se. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a me relacionar com as pessoas de acordo com a medida que eles conseguem. Se eu pegar aquele homem da rua e lhe fazer entrar até a minha geleira, ele talvez ver e olhar o que é que na minha casa tem, amanhã ele vai ter um outro plano. Vir assaltar a minha casa. Então, se o meu pai tem um nível que eu já entendo, o nível dele é ele servir, fazer, entra, senta, deixa eu buscar a água e te servir. Eu devo lhe dar isso, porque eu se lhe dar a mais do que isso, ele vai me ferir. Sim. Então, como é que eu vou manter o equilíbrio? Tenho de aplicar o princípio do relacionamento. A Bíblia diz que todo dom é dado a cada um de nós de acordo com a medida da graça. Sim. Então, a um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1. A capacidade do que recebeu um era só 1. Se aquele cara é teu pai, não lhe dá os 5. Porque senão vai fazer o quê? Vai te matar. Porque ele não vai te matar só por ser teu pai, mas a maturidade dele não lhe faz funcionar na dimensão da funcionalidade paternal que ele possui. Então, relaciona-se de acordo com a medida. O facto de ser teu pai, você não pode trazer tudo. Ok? Por isso também aqui vem um outro, só para crescer aqui. Que fora você ter pai, 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim, que vós podes ter 10.000 instrutores ou 10.000 mentores, mas vós têm poucos pais. O que isso quer dizer? Você pode ter um pai, mas é importante você também ter mentor. Mentores, uau. Ok? Então, porque nem sempre o meu pai vai ter tudo. Por exemplo, você é uma excelente levita, mas eu não sei cantar. Mas você me vê como teu pai, mas eu não sei cantar. Se você vir discutir assunto de notas de piano comigo, eu vou ter dificuldade de poder lhe mentorear nesta área. Sim. Já você, em vez de ir à busca de um outro pai, você precisa de um mentor, que é alguém abalizado no contexto de música, voz, tons, wherever, para poder lhe mentorear naquela área. Sim. Então, eu, por exemplo, tenho meu pai espiritual, mas eu tenho coisas que talvez o meu pai espiritual pode não ser muito bom naquilo, ok? E ele me dá, por exemplo, questão de leitura, rigor da pregação, tudo isso eu puxo do meu pai espiritual. Agora, prosperidade. O meu pai pode ter dificuldades nisso. Então eu posso encontrar alguém que não é meu pai espiritual, mas é meu mentor no que tange prosperidade. Sim. Ok? Pelo assunto específico. Exatamente. Eu posso ter alguém que é meu mentor no que tange unção. Meu pai, grande doutor da palavra,
mas talvez no elemento da manifestação da unção, ele não é um especialista nisso. E não é mal ele não ser. Sim. Mas, no entanto, eu posso ter um mentor que pode me mentorear naquilo. Aqui também vem uma das causas que cria problemas de relacionamento entre filhos e pai, que é ingratidão. Há uma pessoa que te cria, investe, te faz você crescer e tal, mas depois você acorda, TB Josh é o meu pai. TB Josh também não sabe que você existe, nunca te viu, nem sabe que você um dia nasceu na terra, em detrimento do teu pai. Não, tem pessoas que você pode admirar. Tem pessoas que podem ser teus mentores em determinados assuntos. Mas você tem que saber ter o teu pai espiritual. Porque um pai espiritual também nos dá o que nós chamamos de identidade. Nos faz descobrir a nossa identidade. Um pai nos treina para nós não apenas sermos o que ele é, mas sermos a versão melhor daquilo que ele foi ou é. Sim. Isso é uma funcionalidade de um pai. Então você vê isso de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e Jacó para os 12 filhos dele. Ele os faz ser. Então o cumprimento até da profecia de Abraão cumpre-se nos filhos de Jacó. Sim. Porque é a descendência e cada um está a procurar se tornar a melhor versão daquilo que o outro foi. Isso é extremamente importante para nós evitarmos esses choques, esses abusos na paternidade. Na paternidade também não há só abusos paternais, também há abusos de filho. De filhos, sim, okay? é verdade. Eu já vi filho que diz verdade. assim, bem, eu sou mais famoso que o meu pai. Para mim isso é normal. Mas você está dizendo que você é mais famoso, qual é a tua base? Não, porque eu postei um vídeo, o meu vídeo tem 100.000 visualizações. Não. E eu, teu pai, postei só tem 15 visualizações. Mas o meu nome, para eu se tornar teu pai, não é de visualizações. Visualizações é Hollywood. Eu tenho estrada, tenho calos, eu sei que cair dói. Sim. Agora, experiência, Sim. vida vivida e convivida. Sim. Você tem teoria. Sim. Tá vendo? Então, você não compara filme com realidade, são duas coisas. O ator no filme morre, mas na vida real vai almoçar com a família dele depois de morrer no filme. Tá entendendo? Sim, então, uau. também há abusos de filhos. Sim, existem abusos Ok. na filiação, Exato. é verdade. Uau. E tudo isso precisa de ser corrigido e muitas das vezes o fundamento deste erro é a ausência da maturidade, é a ausência do conhecimento. Quando você não conhece, não sabe como se deve honrar um pai, como um pai deve se relacionar com um filho, como um filho deve se relacionar. Então, esses erros vão acabar de entrar e mexer e pôr nódoas nesse relacionamento de pai e filho. Eu posso ter um pai idôneo e ter um filho imaturo. Às vezes não só imaturo, mas é extremamente imaturo. Okay? Muitas das vezes ele na sua imaturidade pode ofender. Okay? Então eu como pai até, é por essa razão que Deus me pôs no caminho dele como pai. Eu preciso de instruir, então tenho que saber lidar com essa imaturidade dele. Então, por isso é que você vê no 1 Coríntios 4:14, quando Paulo estava a falar com a igreja de Coríntios, ele no versículo 20 diz assim: vocês querem que eu venha convosco com uma vara ou com a mansidão? Ele estava a falar na posição de pai, ok? Porque estava a tentar educar, porque a igreja de Coríntios era uma igreja soberba, era uma igreja muito flamboyante, muito mundanismo, porque era tipo, quem era de Coríntios naquela época, como alguém hoje dizer, eu nasci em Londres, eu sou de Nova York, tá vendo? Era um status quo por si só. Então esse orgulho eles trouxeram até mesmo no ministério e na igreja. Okay? Então Paulo falava com eles. Então essa imaturidade, tanto pode ser da parte de um pai como da parte de um filho. Segundo, é a falta de experiência de um pai. Tem pai que tem filhos, mas que nunca teve experiência de gerir filhos. Ok? E a terceira coisa, poderia dizer que, particularmente na paternidade espiritual, há pessoas que
tiveram uma má infância na paternidade biológica. Então, quando se tornaram pais espirituais, transferiram as experiências deles da paternidade biológica para a espiritual. É tipo, filho, você tem que lhe pisar. Filho, você tem que, não pode lhe dar muitos mimos. Filhos, é como se não se curaram das feridas interiores que carregam e hoje trazem isso para... Então tem pai que ele que escolhe a mulher do filho dele espiritual. Porque o filho, quando começou na dança com ele, abriram o ministério, o filho dele na fé, o ministério cresceu, e aquele rapaz começou com 17, hoje está com 32, quer casar, o pai espiritual, eu é que tenho que escolher a mulher, traz essa não, eu quero aquela, ele está olhando aquela, não tem nada a ver comigo, mas o pai disse que eu tenho que casar com aquela. Então, e há muitos jovens a sofrerem hoje nas igrejas por causa disso. Exatamente, são abusos, porque até Deus não te dá mulher, você tem que escolher. Okay? A Bíblia nos fala do livre-arbítrio. Exatamente, que Deus nos deu. Confirma, mas quem escolhe és tu. Okay? Então, essas coisas, particularmente esse fator que acabamos de mencionar aqui, as feridas não curadas dos pais espirituais que depois transcendem. O outro elemento rapidinho, também só para dizer, os pais espirituais que entraram com motivos alheios no Evangelho. Ele entrou e se tornou pastor porque ele queria ser rico, queria ter dinheiro. Então ele vai maltratar todos os filhos que não lhe abençoarem com dinheiro e não lhe fazerem ser rico. Ok? Então, esses conceitos errados que um pai espiritual pode ter, pode ser uma fonte de abuso para os seus filhos espirituais. Então, devemos tomar o maior cuidado possível. Você que é pastor, que está aí do outro lado, e Deus te deu esse privilégio de exercer essa funcionalidade de pai, é importante que nós possamos amadurecer, crescer espiritualmente, bebermos também, porque quando você se torna um pai que também não tens pai, você vai ter dificuldade de gerir os teus filhos porque você próprio não tem pai. Então ninguém no ministério é uma pessoa absoluta, que o único que está em cima dele é só Deus. Não, a Bíblia diz, se você não ouviu os meus servos que estão na terra, mesmo se um anjo descer do céu, no livro de Lucas, na história do homem rico e o Lázaro, o pobre, mesmo se um anjo descer para falar com ele, você não vai ouvir porque você não ouviu os meus servos. Então é importante que nós como pais devemos beber bastante também, honrar também os nossos pais, porque quando você como pai não honra o teu próprio pai, você está a semear algo que depois você vai colher dos teus próprios filhos, porque você também não honra o teu próprio pai. Rito que já respondeu a minha pergunta, porque a próxima pergunta era como é necessário, na verdade, nós temos de nos posicionar para podermos herdar, né, a herança que Deus preparou para nós, que os nossos pais espirituais, né, aqui na Terra têm para nós. Nós temos de nos posicionar. Agora, a minha questão era como, né? Mas aqui o Pasta já fazer falou aqui praticamente. Uma pequena correção. Não são os pais espirituais que te abençoam no sentido. Os pais espirituais não são uma espécie de uma deity, um semideus. Não. Eles são pessoas como no âmbito biológico. Deus te dá a responsabilidade de criar e educar alguém. Mas a Bíblia diz que filhos são dádivas de quem? Do Senhor. É Deus que dá filho. Então você não gerou filho porque você é homem com competência de gerar. É Deus quem nos dá. Então no inglês nós chamamos que nós somos stewards. Stewards somos flechas. Stewards. Stewards são aquelas pessoas que tomam conta de algo, de alguém. Você é alguém que está a tomar conta de algo, está a cuidar. Você é um cuidador de algo. Mas dono é Deus. Você está lá como facilitador. Você está lá para mentorear, ser pai de alguém, para indicar e conduzir aquela pessoa a Deus e a Cristo. É um erro grave, tanto teológico como ministerial, você virar os teus filhos espiritual para a tua pessoa.
para você ser adorado, não. Você vai ser respeitado e a honra é por causa da paternidade, mas não é para você controlar. Porque Deus também não nos controla no âmbito do que tu deves ou não deves fazer. Senão Ele daria uma boa chapada na mão da Eva e também na boca de Adão para cuspir o que estavam por... porque estavam a quebrar. Sim. Mas como tem livre árbitro, Deus tem de respeitar a posição deles. Então, um pai não tem uma funcionalidade de ser um Deus na vida dos filhos dele e substituir Jesus Cristo. Não, ele é para apontar, para indicar o caminho a Deus e a Cristo, produzir neles, não reproduzir um igual a ele, ok? Porque a única coisa, e prestem atenção no que eu vou dizer, que nos faz diferente de tudo que Deus criou na humanidade, não é inteligência. Porque tem animais mais inteligentes que o homem. Também não é a nossa capacidade de falar, comunicar. Os animais também se comunicam. Mas agora, tem um porém que tudo criou. Um elefante só vive para ser elefante e nasce um outro elefante que também tem que ser só elefante. Mas um ser humano não. O ser humano é a única criação de Deus que diz assim: eu quero ser doutor, eu quero ser engenheiro. Eu sou ser humano, mas engenheiro. Sou ser humano, mas mecânico. Sou ser humano, mas piloto de avião. Nós somos os únicos que temos essa, mas um macaco mesmo, só nasce um outro macaco que tem de comer banana, tem de subir nas árvores e enfim. Então, cada um na sua espécie. O que nos distingue do resto é essa particularidade. Então, você como pai, você não pode lutar para fazer uma cópia igual a você de um filho teu para o seu filho ser. Então vai acontecer aquilo que o pai é que não conseguiu ser médico quando estudou, então agora quer que o filho seja médico no lugar dele, mas médico. O filho quer ser cantor. E ele acaba de fazer medicina em vez de entrar numa faculdade de música para poder ser. Da mesma forma. Depois fica frustrado. Exatamente. Então nós como pai precisamos de orientar para que os nossos filhos se tornem uma melhor versão daquilo que a gente é e, acima de tudo, se redescobrirem quem eles são em Cristo. Sim, porque a Bíblia fala que nós somos, os filhos dentro de um lar são como flechas, né? Agora, claro que a flecha precisa estar na mão de alguém para ser preparada. Exatamente. Então, sim, o pai espiritual só tem esse papel. Que põe aquela flecha para esticar a ponta. Mas tem que soltar. Sim. Não pode amarrar para começar a seguir. Tem que soltar. Deixa ele ser. Você orienta e guia. Ok? E eu tenho essa graça de dizer assim, esses 20 anos que eu trabalho com o reverendo Bruno, eu fui muito oposto em termos de ministério daquilo que ele foi. Ele também muito ao lado oposto do meu lado. Mas descobrimos como pai e filho, uma das coisas principais é o quê? A minha força é o outro lado da moeda dele. A força dele é o outro lado da minha moeda. Então aprendemos a nos complementar e fizemos das nossas diferenças a nossa maior força no trabalho e não a nossa igualdade. Ok? E ele sempre encorajou o meu lado. Quando eu luto para começar a ensinar, diz, não, você prega mesmo como você prega, não começa a se dar de doutor aqui, já basta eu. Ok? Então, flui naquilo que você tem maior facilidade. Mas estão aí para te dar dicas de pregação, como estamos a ver aí na Escola do Ministério Prático que estamos a fazer. Sim, passa. Agora mesmo, como já começou a dar aqui essa dica, é com isto que vamos mesmo aqui finalizar essa nossa conversa de hoje, porque acreditamos que vai voltar. Porque ficaram aqui dicas muito fortes, muitos segredos, né, para podermos suceder na vida no que toca à questão de honrar os nossos pais, tanto biológico como espiritual. Como o Pasta mesmo é um homem de impacto na nossa sociedade, é uma pessoa influente e nós temos acompanhado a sua vida, vemos que tudo o que teve aqui a falar é uma coisa que vive, mais do que falar,
é uma coisa que vive no seu dia a dia, tanto no que toca com os seus pais biológicos como com o espiritual. Então queríamos que deixasse aqui uma dica, um conselho para aqueles pais, não é, que perderam a autoridade diante dos seus filhos, que eles consigam encontrar que não estão a ver como, né, recuperar isto, não estão a ver como mudar o quadro. Então, se o pastor puder aqui dar um conselho a esses pais e aos filhos, aqueles filhos que estão na posição de abuso da filiação também, dar um conselho aqui para ver se mudam o quadro e a trajetória deles. Dizer para os pais, independentemente se são pastores, que precisamos de voltar naquilo que é o exemplo da paternidade original, que é Deus. O nosso relacionamento com Deus é a nossa base da nossa paternidade humana. Se nós regressarmos e rebuscarmos esses princípios, não tem como você não se dar bem. Dar aspectos práticos desse elemento é completamente um novo programa que nós vamos ter que fazer nesse sentido. Mas o fundamento base é esse: busca então o exemplo dos patriarcas também e, acima de tudo, de Jesus Cristo e os apóstolos, ok? Nas últimas eras, que deram um grande exemplo de paternidade do seu relacionamento. Se nós voltarmos nos princípios da Bíblia, o impacto e a própria prática destes princípios vão trazer tanto os benefícios daquilo que nós falamos, que cada princípio já está embutido nele, o benefício como a consequência. Se estamos desse lado da paternidade, quer dizer, há princípios que nós quebramos e esses princípios quebrados estão a trazer essas consequências a nós. Que quer dizer, se voltarmos aos princípios e também aplicá-los de forma apropriada, vamos colher também os benefícios dos mesmos. Então, um pai, ele está conectado e tem como um trabalho primário orientar, guiar, instruir, treinar, preparar o seu filho para ser uma melhor versão daquilo que você é e se adequar naquilo que é a medida de Cristo Jesus. Esse é o nosso foco. E nós, como pais, não somos os donos dos filhos, não somos os patrões, chefes, mas sim nós somos pais, ok? E um pai tem que saber lidar bem, não só com as virtudes do seu filho, mas acima de tudo também com as fraquezas dos seus filhos, ok? E para os filhos também é extremamente importante que saibamos honrar os nossos pais, seguirmos os princípios bíblicos. Nunca se sente, você tem de ser a melhor versão do teu pai. Isso implica que naturalmente um pai está lá para deixar um legado e deixar uma herança. Herança que se deixa aos filhos é para o filho não começar no mesmo nível em que o pai começou, ok? Talvez o pai começou uma igreja, ok, tendo 2 membros, mas você começou uma igreja já com 100 pessoas, porque até o teu pai mandou pessoas para ir te apoiar naquela igreja. Então isso é uma herança, mas isso não te faz ser superior ao teu pai. Não esquecem, eu digo sempre à minha filha, você pode ser muito mais barra do que eu nas questões de informática, fala alemão, eu não falo nada de alemão, mas mãe, pai sou eu, tenho mais anos do que você. A idade que você tem, eu já tive, e a que você quer ter, que a que eu tenho, você ainda não tem. Então tem coisas que naturalmente a vida, o ministério vai me ensinar que você precisa de beber. E um dos segredos é a humildade. Eu sempre digo, quando você está diante dos teus instrutores, não mostra a tua força, mostra a tua deficiência e tenha um espírito de aprendizado. Mais do que você ser filho, para você seguir ou que alguém seja um estudante da pessoa que você segue. E se assim você o fizer, certamente você vai beber e vai ganhar do grande legado. Porque como pai, nem tudo nós vamos poder ensinar, mas há coisas que você que tem que descobrir. E presta atenção para concluir. Por quê?
Porque as coisas que você descobre são mais fortes do que as coisas que alguém vai ter que te dizer, não importa se é o teu pai espiritual ou não. Deus abençoa e quero mais uma vez agradecer aqui o programa Manancial por esse convite e também esta conversa assim meio contundente, importante para os dias de hoje. Nós é que agradecemos, Pastor, nós é que agradecemos mesmo pelo dom que é, não só para nós, mas para esta nação. Nós sabemos que é um homem que é muito ocupado, mas ainda assim abriu, tirou, colocou na sua agenda esse tempo que nos concedeu aqui para partilhar conosco o seu conhecimento e nos passar esses segredos muito fortes. Amém. Muito fortes mesmo, porque ficaram aqui conteúdos muito fortes que vão ficar para a vida toda. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pastor, por ter aceito todo meu. O nosso convite. Um abraço aí aos nossos internautas que vão nos acompanhar e partilhe esse vídeo com outras pessoas e aí seja um evangelista para abençoar também os demais, onde quer que estejam. Amém. Amém, Pastor. Que Deus continue a lhe abençoar, lhe abençoe mesmo grandemente. Thank you. Amém. Nós hoje ficamos por aqui na nossa conversa, que foi uma conversa abençoada, uma conversa riquíssima com o Bishop Pombo. Só para lembrar aqui, como manancial, não é? Como potencial manancial no deserto que cada um de nós representa, nós precisamos, eu vou falar na qualidade de filha, como o Pastor já esteve aqui a dizer, a flecha na mão do pai, o pai tem de soltar, mas como filhos, nós precisamos aceitar estar na mão de alguém que é um pai. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe a África e que Deus abençoe o mundo. Para esta semana, nós trazemos uma sugestão de leitura. Na verdade, nós sugerimos o livro que tem como título O Mestre dos Mestres. O livro é de Augusto Cury. Descubra neste livro o maior educador da história, Jesus. Descubra neste livro como a memória e a construção de pensamentos se renovariam ou se renovam numa história sem fim. Descubra e seja abençoado. Este é um momento bem feliz, daqueles momentos que nós nos sentimos encorajados e por nos sentirmos encorajados queremos partilhar convosco esse momento, lendo os comentários aqui de algumas pessoas que nos têm encorajado com as suas mensagens. Então, eu vou começar por ler a mensagem de Fausto Miguel. Fausto Miguel que diz o seguinte: vamos juntos, visão do reino. Uau! Muito obrigado, querido mano Miguel Fausto. Que Deus abençoe por essa mensagem tão encorajadora que nos deixou. Também, ainda, o Fausto Miguel, ele fez uma partilha de um dos nossos temas, dos vídeos, um dos nossos programas, e ele colocou assim: recomendo Manancial no Deserto. Uau! Muito obrigada, irmão Fausto. Também temos a mensagem do tio Landama, que diz: bênção pura, carrega. Amém. Obrigada, tio Landama, por estar aí do outro lado, acompanhando os nossos programas e partilhando também. Também temos a mensagem do Valério Roque, Valério, que diz: alimento
espiritual. Nós precisamos. Uau! Muito obrigada mesmo por essas mensagens que nos fortalecem, nos encorajam, nos dão força para continuarmos aqui deste lado. Você também que está ali, que tem acompanhado, não deixe de partilhar esse programa. Partilhe o máximo que você puder para que mais vidas sejam abençoadas, sejam transformadas, sejam libertas, sejam salvas. Nós, juntos, nós somos mais fortes. Todos nós somos um agente de transformação. Fazendo isso, você estará a ativar o destino de alguém. Certamente estará a despertar a mente de alguém. Estará a mudar a trajetória de alguém. Então não se furte de partilhar. Abençoe mais vidas. E que Deus também lhe abençoe ricamente. Continue de igual modo a acompanhar-nos, a seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós por hoje ficamos por aqui. Daqui a pouco vai subir ali um louvor lindo e abençoado que certamente vai impactar a sua vida e a sua casa. Nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias. Não se esqueça. Até lá, hashtag tem de ficar tempo a tempo. Mas pode vir doença, não vai conseguir. Pode vir aflição, não vai conseguir. Meu Deus é grande. Oh, meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Destruir, não consegue. Se tentam te matar, não vão conseguir. Meu Deus é grande. Aquele que tu adoras é Deus grande. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Aquele que abriu o mar vermelho em duas partes. É Shaddai, Elohim, Adonai. Daniel da cova dos leões, ele é grande. O mesmo que fez vencer Davi diante de Golias. Ele é grande. Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.